Tá bom essa posição, Jorge? Bom, graças a Deus. Mano, eu quero primeiramente agradecer a irmã Sônia aqui pela oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. Fico feliz. Ontem fui dormir 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, eu tive que esperar sair daqui do culto de libertação. Esperei minha esposa terminar o trabalho dela da faculdade lá. Já era meia-noite e fui orar para ver o que Deus queria que eu falasse. Eu não posso falar de mim mesmo, porque a palavra pertence a Deus, né? A gente só é a voz, nós só somos um canal. Nós só somos aquela caixa de som ali. Nós só transmitimos, mas quem fala é o Senhor. Eu queria trazer aqui para os irmãos, queria pedir que os irmãos se colocassem de pé em reverência ao Deus da palavra. Nós vamos falar sobre Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Nós vamos fazer uma leitura responsiva. Eu vou ler os números pares e os irmãos lerão os ímpares. Ou melhor, vou ler os ímpares e os irmãos lerão os pares, pela ordem. Jeremias 18, versículo 1 ao versículo 6. Antigo Testamento, livro de Jeremias. Não é vergonha procurar a mim, você pode procurar, não é vergonha nenhuma. Jeremias capítulo 18. Eu vou ler o primeiro e os irmãos ler o segundo. Palavra do Senhor que veio a Jeremias. Os irmãos. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Um vaso que bacia de barro se quebrou na mão do oleiro e tornou a fazer dele outro vaso, conforme lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Vamos ler todos juntos de novo, o versículo 6. Não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Podemos assentar. Antes de entrar, propriamente dito, na mensagem, eu queria falar sobre o oleiro, as características. O que é um oleiro? A gente ouve falar talvez no que é oleiro. Oleiro é a pessoa que constrói, que faz objetos, mas que usa o barro ou argila como matéria-prima. Ele não usa uma matéria secundária. Ele usa uma matéria-prima. Ele pega o barro ou argila, traz para a olaria, por isso oleiro e olaria são sinônimos. E ali ele vai trabalhando o barro para se transformar em algum utensílio. E naquela época se usava muito, era vaso. Era vaso. Vaso para armazenar o óleo, vaso para armazenar alimento, vaso para armazenar água, vaso para armazenar e esconder até os manuscritos bíblicos. Eles usavam uma matéria muito simples, o barro, a argila, o oleiro. E ele tinha alguns equipamentos e acessórios que ele usava na olaria para preparar o vaso. Um dos equipamentos era a roda, que fala o texto sobre a roda. Mas o que é essa roda? Era uma madeira, geralmente era feito de madeira, e o oleiro ficava como que movendo algo, e aquela roda, ela girava, e em cima ficava o barro, e conforme ela girava, ele ia moldando, apertando, alisando, lixando, polindo, ia moldando.
A roda ia girando, o barro em cima, ele ia moldando. Ia dando forma ao que não tem forma, ao que não é expressivo. Até o que todo mundo despreza no barro. O que eu vou fazer com o barro? Não é verdade? Mas o oleiro sabe o que faz com o barro. Aleluia. Em cima daquela roda, o barro, o que não tinha valor, o que era desprezado, o que não era visto, mas tinha valor na mão do oleiro. O barro, o oleiro, era muita coisa, tinha um valor inestimável. Dali ele tirava o seu sustento, ele ia moldando em cima daquela roda, aquilo ia girando e ele ia moldando. Outro equipamento que ele usava era o algueiro. Era tipo uma botija de água que ficava ao lado da roda, ao lado do oleiro. Conforme ia moldando, ele ia pegando aquela água, ia jogando barro e ia moldando. Com a temperatura, calor, aquilo ia secando, joga água. O barro não pode secar, porque o barro seco não vale de nada, ele vira pó. Então jogava água e ele ia moldando, ia dando forma. Outro equipamento que ele usava era o esquinote, que era uma peça de madeira que ele tinha, que desengrossava a peça de barro. Conforme a rodando, está grosso aqui, vou alisar, vou tirar, está grosso, não vai prestar, não vai caber nada dentro, vou tirando, vou moldando, é o excesso, vai saindo. Eu vou moldando, que eu quero um vaso. Eu quero um vaso. E não é qualquer vaso. Não pode ter, imagina, irmãos, uma grossura dentro do vaso, vai caber o que nele? Nada, está cheio de barro ainda. Então ele vai moldando. Ele vai passando aquela madeira por fora, vai passando por dentro, vai tirando o excesso, vai deixando o vaso preparado, com seu valor. O que não tinha valor, ele coloca valor. E o vaso naquela época era uma coisa tão simples, irmão, mas tão eficaz, que você olhava assim, você via o fundo do vaso. Você olhava as bordas, tudo lisinho, né? Por dentro, lisinho por fora. Uma coisa vinda da argila, do barro. O oleiro tinha aquele cuidado de fazer. E tinha outro, que era o forno. Que depois de fazer o barro, o vaso, não deixava no relento, não deixava no sol, tinha que ir para o fogo, tinha que ir para o forno, para dar consistência, para dar firmeza, para quando entrasse alguma coisa no vaso, não quebrasse. Então eu botava no fogo, vou botar esse vaso agora no fogo. Se ele rachar, vou quebrar de novo, vou fazer outro. Está fino demais, ou está grosso demais, empolou, está fora de forma. E o vaso ia queimando o que vinha junto do barro. Algum carrapicho, alguma palha. E é no fogo que a palha é queimada. Vai tirando, vai saindo. Eu quero esse vaso liso. Não pode ter nada que impeça o vaso de ser inteiro, de ser completo. Não pode ter uma pedra. É só barro. Não pode ter pedra, é só barro. A pedra atrapalha. A palha atrapalha. É barro puro. É vaso puro. Se o oleiro deixasse, irmão, sem cuidado, uma palha sequer, uma grama, uma pedra que não faz parte daquele barro, era prejudicial. Com certeza lá na frente ia dar problema, porque o barro não se une à pedra. E na hora de moldar podia dar algum erro. Na hora de ir ao fogo, na hora de ir ao forno, aquilo ia destoar, o vaso ia quebrar. Então vamos tirando, vamos passando a madeira por dentro, por fora, vamos limpando, vamos moldando o vaso. O cuidado do oleiro. E se isso, irmãos, que eu apresentei para os irmãos aqui, acontece com um ser humano, um oleiro, um homem, no passado faziam muito isso, imagine Deus com seu cuidado com cada um de nós que somos vasos dele. Talvez você esteja passando uma situação na sua vida, é Deus te moldando,
É Deus te preparando. Porque tu é um vaso. Eu sou um vaso. E já viu a simplicidade de um vaso? Eu nunca vi um vaso com pérolas, com ouro. Porque o seu valor tem que estar dentro, não é fora, é dentro. Elevado tem que estar com o seu valor, é dentro. É dentro dele que está o seu valor. E olha o que Jeremias, ele vê. De repente Jeremias vê o oleiro. Deus falou, olha, dá uma olhada lá, o oleiro, como é que faz? E dado momento, quando o oleiro estava fazendo o vaso, supõe que o vaso já estava mais 100%, quase 100% pronto. De repente o texto diz que o vaso se quebra. Mas se quebra onde? Em qualquer lugar? Não, é na mão do oleiro. E o que o oleiro faz? Vai lá e faz um vaso. Não vou fazer o vaso igual era o anterior, não, ele faz um novo. Ele acaba de esmiuçar, joga água, aí começa o processo todo de novo. Joga água no barro, amolecer. Está duro demais, vamos amolecer ele. Que eu agora estou com outra ideia, eu vou moldar esse vaso aqui de novo, vou fazer um vaso novo. O texto fala que fez um vaso novo. Não fez um vaso da ideia anterior, não. Não fez um vaso antigo, não. Fez um vaso novo. O que houve que esse vaso quebrou? Quebrou na mão certa. Vou fazer ele de novo, agora de outra forma. Outra moldura, de outro jeito. E o que é isso, irmão? Vem falar para mim que o tempo que a gente passa na presença de Deus com sinceridade, nós vamos sendo moldados. O que eu era 24 anos atrás, quando comecei no Evangelho, já não sou mais a mesma coisa. Vai sendo moldado, vai tirando daqui, vai puxando dali. Entra no fogo, sai do fogo, quebra de novo. E você vai sendo moldado. Se antes você tinha uma perspectiva de Deus e do Evangelho, mudou. Vai se renovando. Foi cantado aqui. Vai se renovando. O vaso vai sendo moldado. Vou transformar num novo vaso. Não é mais aquele vaso de 5 anos atrás, não. É novo. Vou quebrar ele, que eu quero ele novo. Aleluia. Vou quebrar ele. Vou fazer um vaso novo. Outra forma. De repente, para caber mais coisa. Começou num vasinho, uma xícara. Cabia quase nada. E Deus vai, quebra. Vou agora aumentar o barro. Irmãos, o barro é dele, ó. O barro é dele. O vaso é dele. A olaria é dele. Você e eu somos dele. Não adianta resistir, não. Deus vai te quebrar. E aí a gente tem essa ideia de quebrar como algo ruim. Meu Deus. Não, irmão. O vaso, quando é quebrado, é pro bem, não é pro mal, não. As coisas de Deus são pra frente, não é pra trás, não. As coisas de Deus são pro alto. As coisas de Deus são boas. Deus não faz nada ruim, não. Quebrar o quê, irmão? Quebrar o quê? O orgulho. A soberba. São coisas que prejudicam o vaso se manter em pé. São coisas que fazem o vaso se quebrar de qualquer jeito. O orgulho, a soberba. O eu, o ego, a vaidade. E a vaidade aqui, irmão, no que eu estou falando, não é vaidade de brinco, não tem nada disso, não. Isso é adorno para você ficar mais bonito. Vaidade que eu digo é arrogância. Sou vaidoso, eu posso, eu sou. Quantos pregadores, quantos cantores começaram de um jeito e estão terminando de outro? Mas não estão terminando bem, não, estão terminando ruim, dando mau testemunho, porque entrou a vaidade. O que estava dentro do vaso, que era precioso, jogou fora. Agora entrou o orgulho, entrou a vaidade, o eu, o ego, a soberba. E o que Jesus fala? O que a Bíblia nos fala? Humildade, frutos do Espírito, perdão, amor, sinceridade, busca, renúncia. Tudo isso, irmãos, tem que estar dentro do vaso. Que esse é o nosso tesouro. Como nós temos o fruto do Espírito, esse é o nosso tesouro. Olha o que diz em Atos, capítulo 9, versículo 8 a 16, diz assim. Preste atenção no texto.
E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém. E guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, sem comer nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Um vaso escolhido. Irmãos, tu é um vaso escolhido. 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 Vaso escolhido. É assim que Deus nos veio. De repente você pode não ter valor para os homens daqui da terra. Quem é essa irmã aí? É a irmã Sônia. Não sei não, porque aqui eu sou grande. Aqui o meu nome é top. Mas Deus não olha como o homem olha não. Deus olha lá, olha o vaso escolhido lá. Aquele está de soberba. Já virou vaso de desonra, mas aquele não é vaso escolhido, é vaso de honra. É o vaso que ora, é o vaso que busca. É assim que Deus nos vê. Você pode não ser, eu posso não ser nada para os homens da terra, mas nós temos valor para o nosso Deus, que nós somos vasos em suas mãos. Olha o que diz em Romanos 9, versículo 20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso de honra e um vaso para desonra? Todos são parecidos, né? Você olha por fora assim, eu não vejo, irmão, só vejo você, só vejo a casca, só vejo o vaso por fora, só vejo por fora, mas Deus te vê por dentro. Aleluia, glória a Deus. E Deus sabe quem é quem aqui. A gente só vê o que está por fora, mas Deus vê o que está dentro do vaso. Eu não me impressiono, irmãos, com gente que roda, pula, sapateia, não. Isso também eu faço, ó. Aí parece poder, nada. O que tem que estar dentro do vaso é humildade, é perdão, é renúncia, é busca, é se humilhar diante de Deus. É isso que é o poder de Deus, irmão. É a transformação do homem de dentro para fora. Aleluia. Eu posso andar de terno e gravata, manga comprida. Posso andar do jeito que for, para parecer que sou santo. Sabe o que importa, irmão? É o que está dentro. Sábado passado eu estive no monte, pela manhã lá em Santa Cruz da Serra. E ao chegar no monte, aos pés do monte, tinha uma irmã sentada num galho de árvore e um rapazinho descendo de bicicleta. Ele estava de bermuda. E eu estou ouvindo. A irmã falou assim para o rapaz, ela ficou incomodada: ô irmão, não quero julgar não. Mas já julgando, já estava no coração. Ela só expressou o que estava dentro do coração. Eu não quero julgar não, mas quando o irmão vier para o monte, vem com uma calça de verdade. Aquele rapaz não respondeu nada, irmão. Calado estava, calado ele ficou, ele foi embora. Sabe por quê? Porque ele é vaso. Deus sabe o que está dentro, irmão. Deus não fica olhando para você e falando: Deus quer ver você por dentro. É o valor que está dentro. Que adianta ela estar no monte, sentada ali, observando a vida alheia? Vai orar! Vai amar!
faço? Eu não vou amar? Ah, porque o irmão ora em pé. Não, mas a oração certa é a de joelho. Quem falou? Ah, porque o irmão ora sentado. Que eu vi aquele irmão andando assim de camiseta na rua, mas ele é vaso, meu irmão. Você não entende isso, mas Deus entende. Não importa que você entenda. Seu julgamento não vale de nada para Deus. O que importa é Ele. É vaso. De repente aquela irmã se achava que era vaso, mas não é não. Na hora eu me lembrei daquele versículo que Jesus falou. Que estavam dois no monte. Um falou, ah, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Mas o outro, se achando com poder, se achando poderoso, tal. O santo dos santos. Ah, Senhor, eu não ando assim de bermuda. Eu não ando assim igual ele aí, ó. Deus fala, não, mas ele vai descer justificado. E você não. Porque o que importa para Deus é o que tem dentro. Aquele rapaz foi ali para buscar a presença de Deus. Foi ali para renúncia. Pedir misericórdia. Deus me ajuda a seguir. E Deus está lá, eu vou te ajudar, meu filho. Tu é meu vaso. Pode subir assim mesmo. Não é um monte que tem poder, não. Sou eu que tenho que ir lá e Deus me dá poder. É vaso. É simplicidade. O vaso é simples. O vaso é simples, irmão. O vaso não tem adornos. Eu nunca vi um vaso de ouro. Eu nunca vi. É só vaso de barro. É o que Deus mais gosta, o vaso de barro. Para guardar nele, vou guardar nesse vaso de barro aqui, ó, o meu poder, a minha glória, a minha unção, a minha presença, vou guardar nele. Vou guardar nele aqui a minha palavra, porque ele é profeta. Fala o que eu quero, pensa do jeito que eu quero, vai na consagração de manhã, vou guardar nesse vaso aqui. Está passando luta, está passando prova, mas ele é vaso. Esse vaso aqui que eu olho, esse vaso aí. Ninguém quer, mas eu quero, é meu vaso. Irmãos, como é que eu vou falar contra o meu Criador? Eu sendo barro, eu só sou um vaso. Eu vou falar não. Agora eu sou importante. Irmãos, eu tenho muito medo e oro muito quanto a isso de três coisas: poder, fama e dinheiro. Muitas pessoas do nosso meio têm se corrompido, mudando a ideia, o pensamento evangélico e a causa de Deus por conta dessas três características: poder, fama e dinheiro. Quantos pregadores vocês já não viu aí? Cantores, missionários. Você já não viu aí que mudou? Tu vai para a Itália, né? Eles continuam sendo vaso de hoje. Não é o da Itália, não, é de hoje. Lembra? Quando você padeceu, não deixa a soberba entrar no coração, não. Agora eu sou bom. Meu cachê vai aumentar. Para cantar lá na Irmã Sônia tem que me pagar. É 10 mil. Porque agora eu sou importante, eu estou na mídia. Mas vaso, irmãos, não é superstar. Vaso não tem estrelismo. Porque o vaso é de barro, o vaso é simples. Você olha por fora, não dá nada. Está lá no canto. Cuidado, meu irmão. Eu não sei o que vai acontecer amanhã. Eu peço a Deus que faça de mim uma voz profética. Mas eu quero continuar sendo vaso. Eu quero depois da manhã, se Deus me levantar pela sua misericórdia, eu quero chegar aqui, irmãos, como eu cheguei hoje, como vaso. Deus tem que me ajudar, eu preciso. Aleluia. Porque senão, irmãos, eu deixo de ser um vaso de honra para ser um vaso de desonra, para ser um vaso de escárnio, de escândalo. Eu não posso ser um vaso de honra se eu quero ser mais do que os meus irmãos. Jesus deu esse ensinamento. Mas mestre, que é o melhor do reino do céu? Nenhum de vocês não. Nenhum de vocês não. Não vem com soberba não. Não vem querendo se assentar do meu lado não. Os últimos serão os primeiros. Eu quero vaso. Quero vaso. Quero vaso humilde. Irmão, Deus se agrada da humildade. A Bíblia diz que Deus abate os soberbos, mas exalta os humildes. Deus se agrada de arrogância não, prepotência, estrelismo, ego. Tem gente que não sabe lidar com essas coisas, irmãos.
anos atrás. Eu pareço ser novo, mas eu sou velho, tenho 38 anos. Eu bebo formal todo dia de manhã em jejum. Irmãos, esse rapaz, na época, ele era auxiliar de obreiro. Mas na mente dele aquilo era muito. Ele já projetava lá enquanto ele estava na portaria. Ô irmão, Pai do Senhor, não sei o quê. Irmão, eu sou auxiliar de obreiro. Botava aquela indumentária, aquele terno, como se fosse chamar a atenção de Deus. Deus não quer ver isso, não, irmão. Coração quebrantado e contrito, o Senhor me despredará. Coração quebrantado, reconhecimento, eu não sou nada, eu não posso nada. Tu és tudo, me ajuda, tem misericórdia de mim. Se tu não falar, eu não falo. Se tu não fizer, eu não faço. Se tu não mover, eu não movo. Eu dependo de ti. Deus quer isso, irmão, de mim, de você. De você. Conheci uma outra irmã. Aquela irmã não só nos falar, ela já demonstrava já soberba no coração por nada. E um dia teve o demônio se manifestou na igreja e aquela irmã ficou inquieta no banco. Mas não era só não, para mostrar que tinha poder. E ficou falando assim perto de mim: eu não sou nada. Eu não fui lá porque eu não sou nada. Falei, poxa, que legal, né? Mas não, depois ela explicou que ela não tinha cargo na igreja. Por isso que ela disse que eu não sou nada, eu não tenho um cargo na igreja. Porque se eu tiver, eu sou alguém. Eu posso. Eu tenho autoridade. Tem não, irmão. Se do alto não tiver, você não é nada, você não tem nada. Acho que essa irmã já foi até para o Senhor sem nada. Porque ele falou: não, tu vai vir aqui porque se tu te der um cargo lá, você sai. Porque o poder, irmãos, a fama, o dinheiro, vai inebriando a pessoa. Tem gente que fica vislumbrado. Caramba, cheguei onde ninguém chegou. Tem gente que ainda pensa assim: cheguei. Agora sim. Agora eu vou. Vai não. Deus vai te deu a oportunidade de ir para a Itália e tu está soberbo? Vou te quebrar de novo. Vou jogar água. Vou jogar no fogo. Seja humilde. Quando Deus te der a oportunidade, seja humilde. Quando Deus abrir a porta, seja humilde. Quando Deus te abençoar, seja humilde e agradece. Fica achando que as suas forças não, ela vem do Senhor. Evangelho segundo escreveu João 3, capítulo 3 diz assim, presta atenção, irmão, no texto. Depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ele o batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma, se ele não for dado do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a sua voz. Assim, pois, já é este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Olha só, irmãos, a visão de Deus. Se a gente, irmão, ler a Bíblia e prestar atenção, você vai andar certinho. A escolha vai dar certo. Eu estou falando dar certo no reino de Deus. Esquece dinheiro. Você quer dinheiro, você vai trabalhar, vai estudar. Vai dar certo no reino de Deus. Porque reino de Deus não é dinheiro, não. Reino de Deus é paz, é alegria do Espírito Santo, é comunhão com Deus, é comunhão com o irmão, é perdão. Reino de Deus é isso. O resto é reino da terra. Olha só, irmãos, o oposto. Deus não é o oposto do que a gente pensa. Importa que ele cresça e que eu diminua. João entendeu isso.
Olha, irmãos, o homem que foi a voz do que clama no deserto, preparar o caminho. O homem estava preparando o caminho para o Senhor. Ele podia se orgulhar. Eu não vou mais vestir essa roupa simples, não. Eu quero terno de linho. Eu quero fama. Eu quero poder. Eu quero dinheiro. Eu vou cobrar para batizar. Só vou lá se eu ganhar. Só canto se me der. Só faço se eu tiver. A igreja com 50 pessoas eu não quero. Eu quero igreja com 10 mil pessoas. Que é isso? A minha glória é completa. Não. João não fez isso, não. João continuou na posição em que Deus nos chamou. Eu vou continuar pregando a palavra. Eu vou continuar servindo a Deus do jeito que Ele me chamou. Não vou mudar, não. Vem gente para eu batizar, mas isso não vai deixar o orgulho entrar no meu coração, não. Porque, olha, importa que ele cresça e que eu diminua. Aquilo podia ter mexido com o ego do João, irmão. João, está todo mundo indo batizar. Tu vai batizar peixe? Ele podia, que isso? Não, pai, vamos resolver isso aí, meu discípulo. Vai lá. Fala que aqui é aqui. Eu sou o João. Não, deixa todo mundo ir lá, ó. Eu também vou, porque eu preciso dele. Ele é que é o Salvador, Ele é que é o Redentor, Ele é que é meu Deus, Ele é que é o oleiro. Eu sou salvado, eu só fui usado aqui para preparar para Ele ir. O caminho dele, eu sou salvado. Está falando o que aí? Está pensando que eu vou me ensoberbecer? Não, eu sou salvo. Não deixe, irmão, a arrogância entrar no seu coração, a soberba. Olha só, João se coloca, eu sou amigo do noivo e a esposa, eu sou amigo. E ele usa aqui, ó, que lhe assiste, que lhe serve. Eu estou aqui, eu sou um amigo que serve. Jesus falou, já não somos mais de servo, mas de amigos, a servir, com espontaneidade, com liberalidade, de coração aberto. Essência do vaso, irmãos, essência do que está no vaso. Amor, humildade, perdão, simplicidade, prudência, obediência, perseverança e etc. Para terminar, 2 Coríntios 4, do versículo 1 ao 7, preste atenção no texto. Por isso, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandece a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder de Deus e não de nós. Tesouro em vaso de barro. Mas que tesouro é esse? Esse tesouro, irmão, é a presença de Deus. Não há tesouro maior. Esse tesouro é Jesus Cristo na minha vida, na sua vida. Esse tesouro é a unção de Deus, é a glória de Deus, é o perdão de Deus, é a misericórdia de Deus. Esse tesouro é o me quebrantar diante de Deus. Esse é o tesouro que há num vaso de barro. Quando descobriram vários exemplares do Antigo Testamento lá no Mar Morto, vários papiros, quando descobriram, irmãos, aquilo não estava no baú de ouro, não estava num cofre de diamante, aquilo não estava em algo
que pudesse chamar a atenção. Rapaz, aquilo ali é ouro, vamos lá, não. Esse tesouro, que é a palavra de Deus, que é a verdade, que eu não posso falsificar ela, estava em um vaso de barro. Sabe por quê, irmão? Porque naquela época as pessoas tinham medo de ser tomado as escrituras. Então vamos fazer o seguinte: vamos botar onde não tem expressão, onde eles vão olhar, porque eles entenderam a visão humana. Vamos colocar onde eles vão olhar e vão falar assim: isso aí não é nada, é só um vaso, isso aí não é nada, mas estava ali dentro o tesouro. Isso aí não é nada, é só um vaso, mas está aí dentro a palavra, a verdade que liberta, está ali a purificação. Que o que importa é o que está dentro, não é o que está fora. Irmão, de que Deus possa abençoar cada um de vocês, que você possa ser vaso, e orando sempre, se humilhando diante de Deus, para não ser seduzido pelo mundo e seus enganos. E que Deus nos abençoe. Obrigado. Amém. Glória a Jesus por essa palavra, né, irmãos? Palavra maravilhosa que o Senhor nos deu nessa manhã. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé, nós vamos fazer aquele corredor, né, de oração. Pedir o Eduardo para vir aqui ungir. O obreiro tem que trabalhar, né, irmãos? Tem que estar pronto para fazer a obra do Senhor. Aleluia! Nós vamos fazer aquele corredor. Pedir o Sandro para estar ali também ajudando. O Jorge, não sei se ele está aqui em cima. Para a estátua não, né? Aleluia, as irmãs vão estar orando. Louvado seja o